Olá, nossa convidada hoje é a escritora, professora, contadora de histórias Maria Guimarães. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Espero poder cooperar, né, da melhor maneira possível. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, né? A senhora é nascida em Jacareí? Não, eu nasci em São Paulo, mas eu vim muito pequena para cá, né? O papai era da Central do Brasil e nós morávamos ali no Pátio dos Trilhos. Ali nós morávamos, meu pai era chefe de destacamento e então eu vivia ali na infância, ali no Pátio dos Trilhos, a minha infância. Como é que era a Jacareí da sua infância? Que tipo de cidade que a gente hoje não tem mais e que a senhora viveu essa cidade? A situação da cidade era uma situação interiorana. Então a gente tinha brincadeiras que a gente podia tranquilamente brincar na rua, né? A gente tinha os vizinhos ali, muito na parte da tarde, sentávamos e contávamos algumas histórias, inclusive para as crianças, né? E era assim uma vida feliz, fácil, pacata. Então eu vivi uma infância muito feliz. Era imagino uma cidade onde as famílias se conheciam bastante, né? Com certeza. Era uma situação de vizinhos e amigos. Praticamente, não querendo ser muito expansiva, mas a gente tinha amizade praticamente com a cidade inteira. E a senhora tem irmãos? Tem. Quantos irmãos tem na família? Mamãe, eu sou caçula de 11 irmãos. 11 irmãos? 11 irmãos. E como é que foi essa vivência numa casa lotada de gente? A senhora sendo caçula foi paparicada pelos irmãos mais velhos ali? Então, nós morávamos ali no Pátio dos Trilhos, numa casa da Central do Brasil, né? Porque os trens ainda passavam ali. E são 11 irmãos, né? Todos bem situados. Eu tenho um irmão também que é escritor, mora nos Estados Unidos. E a nossa vivência era uma vida muito boa entre irmãos. Eu fui muito feliz, porque eu era caçula, muito paparicada. E o seu pai, a senhora falou que trabalhava na Central do Brasil, né? Central do Brasil. Que tipo de educação ele e a sua mãe deram para os filhos? Uma educação mais rígida, de cobrar a escola? A mamãe, ela estudou no Instituto do Bom Conselho, em Taubaté. A minha mãe tinha uma situação cultural, tanto que foi ela que me ensinou a declamar, como é que se diz, as minhas situações culturais, eu comecei com a mamãe. O papai, sempre ocupado, né, com a situação da Central do Brasil, né, ele era chefe de destacamento, quando apitava o socorro ele tinha que sair correndo para poder, né, e quando a situação, não sei se eu posso falar agora, do pagador Andrade, né? Pode. Posso? Pode falar. Então, quando o pagador Andrade ele foi morto em Sabaúna, a mamãe estava com o jantar pronto para os pagadores. Aí veio a notícia na chefe da estação que tinham matado o pagador Andrade. Tanto que o pagador Andrade, quando eu fui lá trabalhar no pagador Andrade, o bairro não sabia, pensava que eu era pagador Andrade. Eu falei, não, ele era Andrade. Ele tinha função de pagador. E a senhora, quer dizer, o seu pai conheceu o Andrade, né? Eu também conheci. A senhora também conheceu o Andrade. Ele era bonito, só que eu era, né, menorzinha, mas ele era uma pessoa muito boa e morreu, né? Infelizmente, ele foi morto em Sabaúna. De característica de personalidade dos seus pais, o que a senhora acha que herdou de personalidade do seu pai e da sua mãe? A minha família inteira e eu também, nós fomos honrados com a situação de honestidade, de fidelidade e de amor ao próximo, sabe? Então, entre nós, irmãos, mamãe e papai, o meu pai me deu essa sabedoria, né? Todos meus irmãos estudaram e eu achei que foi muito importante a situação de paz, sabe? Meu pai era bravo, a mamãe era brava, mas para a nossa vida, né? Ser pessoas honestas, mulheres honestas, homens honestos, honrados no seu trabalho. E essa educação que ele passou para os 11 filhos, né, os seus pais, como é que a família foi se desenvolvendo? Estou falando em situação de bairro, vocês sempre moraram na mesma casa ou vocês foram
foram mudando? Então, começamos aqui, né? Papai depois aposentou, nós tivemos que sair, eu morei na Bernardino de Campos. A Bernardino de Campos era ali onde tinha o laticínio. Ah, sei. O laticínio. Então, ali a gente viveu outra parte, né? Até depois eu me casar e aí fomos vivendo ali. Mas sempre aqui, perto do Pátio dos Trilhos. E por que a senhora escolheu o trabalho como professora? Por quê? Eu vou contar uma passagem da minha vida, porque eu fui aluna do Ceni Silva Prado. Eu fui aluna do Ceni, fui professora no Ceni, depois fui diretora no Ceni. Mas eu posso contar uma fase feia? Feia não, meio... Eu gostava de ser artista. Então, para mim, eu não gostava de estudar. Eu gostava do palco, eu gostava de cantar. Eu fui Pluft Fantasminha, então era comigo. E eu não ligava muito para o estudo, principalmente matemática. E eu repeti 4 vezes a segunda série. Aí a diretora da escola chamou minha mãe e falou: infelizmente, dona Flaviana, a Maria não pode estudar mais na escola do Estado. Ela foi jubilada. Eu fiquei num desespero. E a minha mãe falou: não, tudo bem, a escola tem que servir não só para pessoas boas, mas para Maria também. Mas se ela foi jubilada, eu vou levar ela. Quando eu cheguei na minha casa, você vai perguntar da educação. Minha mãe falou: pode arrumar a mala e você vai morar em Belo Horizonte com a sua irmã e você vai ser empregada a cuidar dos seus sobrinhos. E eu fui, com muito... Mas eu vou chegar à vitória, eu conto isso nas palestras. Eu cheguei na casa da minha irmã, né, muito triste, né, que eu queria vencer na vida. Aí eu falei para minha irmã: eu sou inteligente, me põe alguma coisa, eu quero estudar, porque não sei o quê. A minha irmã falou: vou falar com a mamãe. Aí tinha o artigo 99, não sei se é a antiga Madureza. Sei. Aí ela falou: olha, eu vou lá falar e você vai fazer o curso. Eu peguei e fiz o curso, estudei. E a gente tinha que emprestar exame na escola do Estado. E eu fui prestar na escola do Estado, entendeu? Aí eram 5 matérias para ser eliminada, eu fechei 4. Ficou só matemática. E minha irmã mudou de Belo Horizonte para Curitiba. Chegando lá, eu falei: eu quero meu diploma de ginásio e quero recuperar esse 1 ano, eu quero recuperar os 4. Ela falou: vai. Aí ela falou: tem uns engenheiros aí que eles fazem um cursinho aí, recorda tudo. Eu fui. Aí quando eu estava fazendo a continha, os engenheiros já faziam na minha frente. Aí tinha um engenheiro, um estudante, falou: tô vendo que você está tendo muita dificuldade, você não quer que eu vá na tua casa te ensinar? Eu falei: ele falou: eu sou estudante, eu preciso de dinheiro. Fala para o senhor. Aí ele foi. Estudamos. Aí fui prestar a última matéria no Colégio Estadual do Paraná. E fiz a prova e fui embora, né? Aí quando chegou, minha irmã falou: já saíram os resultados para tirar o diploma de ginásio, né? Porque num ano eu recuperei 4. Aí eu peguei e falei assim: vamos. E eu muito nervosa, né? Cheguei lá, a secretária falou: você veio saber o resultado? Ó, de 150 que prestaram o exame, só 70 passaram. Eu respirei fundo. Aí ela falou assim: como é o nome da sua irmã? Maria Guimarães dos Santos Maria Guimarães dos Santos. Ela falou: passou. Eu fiquei numa alegria, voltei com meu diploma de ginásio, recuperar 4 anos num ano só. Cheguei aí, subi a escada do Ceni, aí o secretário falou: você sabia que não pode estudar mais nessa escola? Eu falei: mas eu não vim mais para o ginásio, eu vim para o magistério. Foi aí que eu comecei a minha carreira, porque é isso que foi essa pergunta. Aí que eu comecei. Aí eu falei: eu vou orientar pessoas, até me arrepia, até pessoas como eu, mas que a gente chega na vitória. E a senhora conseguiu reverter a história e mostrar para sua mãe que não era... Tanto aquilo. Não é? E para todo mundo, para a sociedade em geral, que a gente chega na vitória. Tem muita gente que desiste. E não é para desistir, é para persistir. Foi como eu fiz. Falando sobre educação, a senhora já tem vários anos como professora, né? Tem como comparar a educação do tempo atrás para a educação de hoje? Tirando a parte de tecnologia, né? Que isso a tecnologia é um avanço, né? Mas eu, né, percorri todas as escolas, de Paraibuna até São Paulo, aqui eu dei aula em todas as escolas, fui diretora, fui supervisora, trabalhei na Divisão Regional de Ensino, trabalhei na delegacia. Mas eu acho que
Eu participei agora de um evento cultural numa escola de São José, que me convidaram. Eu fiquei encantada com os alunos, sabe? Eles fizeram um evento cultural a que eu tive o prazer de participar. Eu fiquei encantada com eles, com toda a situação tecnológica, mas eles evoluíram muito como aluno, sabe? Eu falei, nossa, que escola do Estado, mas evoluíram, fizeram algumas situações a qual eu participei. Eu fiquei encantada. Quer dizer, há um avanço necessário, porque a gente sabe que a história avança. Mas eu acho que melhorou também. A escola de antigamente tinha a sua situação pedagógica, mas eu acho que a situação de hoje, ela também funciona pedagogicamente e os alunos evoluem da mesma maneira como a anterior, como a escola anteriormente. A senhora falou lá um pouquinho, agora há pouco, uns minutos atrás, que a sua mãe foi responsável por passar para a senhora todo esse pensamento cultural, de declamar poesias. A senhora até hoje guarda na cabeça alguma dessas poesias que a senhora declamava, que sua mãe te ensinou? Com certeza. Pode falar um trechinho de alguma? Trechinho? É. Eu gosto muito. Eu não sei se é viável, ou se quer uma poesia um pouquinho mais longa, mais curta. Eu declamo uma poesia de Olavo Bilac, que eu gosto muito do Olavo Bilac, que se chama A Casa. Vamos lá. Vê como as aves têm debaixo da asa o filho em plume no calor do ninho. Deves amar, criança, a sua casa. Ama o calor do maternal carinho. Dentro da casa em que nasceste, és tudo, como tudo afinal do fim do dia. Quando volta das aulas e do estudo, volta. Quando tu voltas, alegria. Aqui deves entrar como num templo, com a alma pura, o coração sem susto. Aqui recebes da virtude o exemplo, aqui aprendes a ser bom e justo. Criança, ama a sua casa, ama a Deus que aguarde eternamente, porque talvez com lágrima mais tarde esteja triste dessa casa ausente. E já homem, já velho, fatigado, te lembrarás da casa em que nasceste e hás de chorar, lembrando o teu passado. Ama, criança, a casa em que nasceste. Ah, que bonito, né? Bonito. E é uma coisa que a gente não vê mais hoje, né? Pessoal, até ler poesia, o pessoal não tem mais esse costume, né? Eu estou tentando voltar, né? Com minhas histórias, com minhas poesias. A senhora, além do Olavo Bilac, a senhora tinha outros gostos de poetas, de poetisas também? Tenho. Eu, além do Olavo Bilac, eu tenho poesia de Guerra Junqueiro, sabe? Isabel Ferreira de Paiva. E tenho uma que como é que se diz? Ela fez uma poesia que se chama Dona Estefânia, de Berta Celeste Homem de Melo. Ah, a mulher que escreveu Parabéns, né? Parabéns a você. É a poesia dela. Dona Estefânia. A senhora também sabe de cabeça? Sei, eu tenho uma memória saudável. Vamos lá, então. De Berta Celeste Homem de Melo, Dona Estefânia. Dona Estefânia Conceição da Almada, coitada, solteirona, quarentona, de noite, no seu quartinho, enquanto escuta o rádio do vizinho, pôs-se a pensar naquela vida desenchavida, vazia de todo dia, e sonha com o maridinho, bonzinho, que ele quisesse, que ele dissesse, baixinho, coisas de amor. Alto, moreno queimado, chamado Nestor. Nestor não, Gonçalo Anacleto de Faria. Que ventura não seria? Havia de morar num bangalô, um bibelô, um ninho de amor. Bastava que ele tivesse sala, cozinha, banheiro com chuveiro e uma janela que desse para um jardim todo em flor. E à noite, na horinha dele voltar então, vestiria um vestido cor-de-rosa e alvoroçada, ansiosa, ficaria a esperá-lo no portão. Dona Estefânia Conceição da Almada, coitada, solteirona, quarentona, de noite, no seu quartinho, enquanto escuta o rádio do vizinho, pôs-se a pensar naquela vida
Deseja a vida de todo dia. Muito bom. A gente vai da Berta. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, o Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.